Esse depoimento, Lê, tem também aqui, nessa coletânea de depoimentos, o major que foi preso sob acusação de ter liberado o acesso das tropas, né, dos criminosos ao Supremo Tribunal Federal. E aí ele é questionado diretamente sobre isso, Edu, no item 16, página 4. O senhor ordenou que a tropa de choque da PM se retirasse da posição em que se encontrava, conforme vídeo amplamente divulgado, e aí ele faz uma ampla explicação, diz que chegou na esplanada nas 7 horas da manhã, na altura do Ministério da Saúde, fez a distribuição do policiamento que lhe foi apresentado, como ele disse antes ali, que por volta das 9h30 compareceram na esplanada, comandante-geral da PM, parari parará. Ele segue, né? Somente por volta das 10h30, aí ó, olha o tanto que ele precisa de espaço para explicar o que aconteceu. Aí ele diz, somente por volta das 10h30 foi que a Coronel Cíntia... Gente, a polícia estava sem água. Olha o que ele diz. Não havia nem água nem comida disponível para os policiais, razão pela qual havia se reportado ao superior. Não tinha planejamento nenhum, cara. É bizarro. Não tinha água nem comida. Ele fala com o superior para que eles pudessem comprar água e comida. Às 10h30 chega água, copos de água por meio da Coronel Cíntia, ela que era responsável pelo planejamento e que passava os informes. Às 14 horas estava posicionado em linha na N1. N1 é o braço do eixo monumental que os manifestantes criminosos desceram, né? Ele estava ali na altura da catedral, a marcha de manifestantes já se deslocava para a esplanada, estava acompanhada pelo Coronel Casimiro, Brigada Edu. O mesmo informava via rádio que estava acompanhando a marcha. 2h25 percebeu a aproximação da marcha de forma coordenada, parecendo ordem unida, pulando e cantando como se fosse torcida organizada, composta por cerca de 5.000 pessoas. Ao se aproximarem da linha de revista, começaram a cantar "Não existe barreira para o povo", tempo em que avançaram de forma abrupta e com certa violência sobre a polícia. A linha de revista tinha 40 policiais, é o que ele relata. 40 para segurar 5.000, o que tornou impossível a contenção daqueles milhares de manifestantes. Ele teria avisado, então, via rádio, né, que prioridade, ele pediu, furaram a linha de revista e que, depois disso, avistou o coronel que estava acompanhando os manifestantes e declarou que, com a chegada do superior, a ele competia a chamada de reforço, ou seja, que não era ele quem tinha que chamar o reforço, e sim o Coronel Casimiro. Ele diz ali que durante as revistas foram encontrados, olha aí os patriotas, faca, fogos de artifício, inclusive com arame recozido, que durante o curso de policiamento do choque tomou conhecimento da utilização de arame recozido para impedir o avanço da polícia. Ele vai explicando aqui, a gente viu, né, o grau de animosidade e no fim ele explica, né, que ele vai até uma fração de policiais que estava do choque, que estava em frente ao Palácio do Planalto, fazendo confronto com os manifestantes. Esses policiais eram cerca de 16. Na frente do Palácio do Planalto, 16 policiais, para ajudar e coordenar as ações de confronto. Não foi informado por policiais que havia gente ferida, inclusive uma policial feminina gravemente ferida dentro do Congresso. Ele se desloca, então, volta para outra avenida e aí ele diz basicamente o seguinte, que ele sai porque os manifestantes já estavam ali e ele precisava atender, precisava dessa tropa. Ele diz que ele tira a tropa que estava protegendo o Supremo Tribunal Federal para que ele conseguisse resgatar o comandante-geral da PM que estava cercado e apanhando lá dentro. Olha aí, ó. Ele diz que a informação de que o sargento que teria recebido a informação do ajudante de ordens do comandante-geral, esse é o finalzinho da outra página, Edu,
que ambos estavam presos, cercados por manifestantes e que o comandante-geral estaria ferido. Ainda havia outros policiais feridos. Diante disso, solicitou que lhe dispusesse as viaturas do choque, ou seja, 16 policiais, para o acompanhar até o Congresso Nacional, resgatar o comandante-geral, como outros policiais que ali estavam cercados e feridos. Foi muito brutal o que aconteceu e fica muito claro que, planejamento mínimo não teve, era muito pouco policial para muita gente. É isso, ele disse que ele desguarneceu à frente do Supremo Tribunal Federal porque o comandante-geral da PM estava cercado e apanhando dentro do Congresso Nacional. A dona do material chegou, eu dou boa tarde para ela. Larissa Rodrigues, eu não sei se você já conseguiu acompanhar aqui um pouco do que a gente está explorando desse material. O depoimento é muito farto. Esse é o major que você trouxe a imagem, né, que é acusado de ter desguarnecido ali à frente do Supremo, e ele aqui diz que precisava explicar o que estava acontecendo naquele momento, que era os policiais, inclusive o comandante-geral da PM estaria cercado dentro do Congresso Nacional apanhando dos manifestantes. Oi, Dani, boa tarde para você, Leandro, Yuri, todo mundo que acompanha a gente. Lendo esse depoimento, Dani, além dessa justificativa que chama a atenção, lembrando, esse é aquele major que a gente tem as imagens, que tinha várias viaturas. No momento que já tínhamos manifestantes destruindo o Congresso Nacional, tínhamos algumas viaturas tentando impedir que esses mesmos manifestantes chegassem até o Supremo Tribunal Federal. Ele chega, dá uma ordem e é retirada essas viaturas e, por isso, esses criminosos conseguem chegar e depredar também o Supremo Tribunal Federal. Além dessa justificativa que ele traz, diz que foi chamado para poder atender, que teria ali, inclusive, o comandante ferido durante uma tentativa de evitar os atos no Congresso Nacional, me chamaram a atenção ainda 2 pontos desse depoimento. A gente vai ver a imagem agora, que esse major desse depoimento é esse que chega, dá a ordem e tem a retirada dessas viaturas. Mas me chamou a atenção ainda quando ele diz que mesmo se essas viaturas não tivessem sido retiradas, não teria muito o que fazer, porque eram muitos manifestantes contra poucos policiais. Esse detalhe me chama a atenção. E ali no final ele ainda tenta dizer que houve uma espécie de manipulação dessas imagens. Lembrando que imagens cedidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que não foi bem isso, que não foi bem nessa ordem. Mas ele tenta justificar e diz que retirou esse pessoal porque ele precisava ir até o Congresso socorrer alguns outros policiais. E durante o depoimento ele ainda vai falando que nem sabe por que ele estava naquele comando. Ele estaria cobrindo outro comandante que estaria de férias. Exato. Então, é um monte de informação misturada num depoimento que, claro, traz muita informação importante, mas que vai se pontuando diversas falhas. Primeiro, eu não saí dali porque eu quis ajudar outros. A gente sabe que realmente tivemos policiais feridos, essa parte realmente aconteceu. Não sei se realmente nesse momento, como ele tenta justificar, mas tivemos policiais militares feridos durante os confrontos, e em especial quando ele fala que não teve planejamento. Então vai demonstrando tudo que a gente vem falando aqui há mais de um mês, né, Dani? Desde o início, quando tivemos essa data, em 8 de janeiro, e com o andar das próprias investigações pela Justiça, pela Corregedoria da Polícia Militar. De que não teria planejamento, de que o efetivo era baixo, inclusive ele comenta que faltou material também para esses policiais. Material químico, spray de pimenta, por exemplo, que poderia tentar evitar que esses criminosos chegassem até o Supremo. E no final ainda tenta dizer que ele não é próximo de Anderson Torres, já que a mulher dele trabalharia no Ministério da Justiça na época de Anderson Torres. Ele tenta desvincular, dizendo que não tem uma relação próxima a Anderson Torres. Esses foram os principais pontos desse depoimento que me chamaram a atenção, Dani. Yuri, quero te ouvir um pouco sobre esse relato que a gente está trazendo aqui, detalhando para quem está em casa. Ele sintetiza bem o quanto a precariedade da operação, né, da operação que não foi planejada no fim das contas, mas o quanto os agentes, os policiais militares que estavam na rua tiveram que agir de improviso diante dessa total falta de planejamento. Desculpem, em relação ao que poderia ocorrer no dia 8 e o quanto fica ali evidente
mesmo nesse depoimento tem um momento que se menciona ali, fala em torno de 5 mil pessoas, como é que se chega nesse contingente muito maior do que o que se esperava, né? E aí fazendo um cruzamento com outro depoimento da outra oficial da PM, quando ela fala que a patente dela de major é para manifestações menores, até usa o termo manifestações de estudantes, era muito evidente que ali não se estava tratando de estudantes secundaristas ou de pessoas com um ânimo apenas de fazer uma manifestação política. Estavam ali sim, foram engajados de uma forma muito mais agressiva do que se imaginava, do que se estava, que poderia ocorrer. E o quanto esta operação, o quanto a forma de organizar, a mobilizar o contingente da Polícia Militar foi evidentemente falha. A grande questão que a investigação e que esses depoimentos, que as trocas de mensagens, que as decisões administrativas também, Leandro Rezende chamou a atenção, Larissa Rodrigues mencionou também essa questão de quem estava de férias num momento como esse, ou da quantidade de pessoas de férias. Todas essas peças desse quebra-cabeça é que vão ser encaixadas na investigação para verificar se houve omissão, se houve negligência por incompetência, por inapetência ou se foi uma negligência dolosa que permitiu que acontecesse o que aconteceu no dia 8. Leandro, tem aqui o ajudante de ordem, né, do então comandante da Polícia Militar de Brasília. Essa tá na página, começa na página 11, o depoimento dele, né? Perguntam ali quem era o responsável pela operação, ele disse que não sabe dizer, porque o trabalho dele é basicamente ser uma espécie de ajudante administrativo, né, do comandante geral. Ele fala ali que no momento em que eles chegaram, entre 8 e 9 horas da manhã, o oficial mais antigo era esse major que a gente citou aqui agora, o acusado que foi preso, inclusive acusado de ter desguarnecido o Supremo, não vê outras pessoas, né? Que o coronel Casimiro, que deveria ser o responsável pela operação, foi visto só depois dos acontecimentos, quando os prédios já tinham sido invadidos. Coronel Naime também só após, ele só viu depois. Aí é perguntado a ele, né, qual foi a atuação dele e quais as ordens que ele recebeu. E aí ele vai narrando que a minha atuação foi rotineira de acompanhamento do comandante até o momento da invasão do Congresso. A partir da invasão do Congresso, o comandante da PM passou a atuar na linha de frente e ele passou a agir junto. Ou seja, foi junto com o comandante. Para vocês terem ideia, tinha tão pouca gente que o comandante-geral da Polícia Militar teve que ir para o pau. Ele foi preso e recentemente foi liberado, inclusive porque o Alexandre de Moraes cita na decisão que ele ficou ferido, tentando travar ali os manifestantes. Então, que o ajudante de ordem diz, né? O comandante passou a atuar na linha de frente e os dois passaram a agir juntos, tentando evitar a invasão. Quando rompeu a linha, o que é isso, né? Eles passaram a linha e entraram dentro do Congresso Nacional. O comandante correu para a chapelaria. A chapelaria é aquele local onde os carros entram e saem, gente, do Congresso para desembarcar os parlamentares, tá? Então, é fora da rampa, ali embaixo, né? Quando o comandante correu para a chapelaria, foi acompanhado pelo ajudante de ordem, uma policial feminina. Na chapelaria, havia já um indivíduo que havia quebrado uma janela. Um sargento foram realizar a prisão dessa pessoa. Quando o preso estava imobilizado, sendo algemado no chão, esses policiais foram atingidos por um rojão lançado nas costas do sargento e, em seguida, para o chão. O rojão estourou próximo ao rosto da pessoa que está prestando depoimento, ajudante de ordem do então comandante-geral da PM, que teve comprovada perda auditiva, segundo o exame médico realizado no dia 10, ou seja, 2 dias depois. Está aí na sua tela. Os patriotas jogaram um rojão, ela perdeu a audição. Nesse momento, levantou atordoado, sem ouvir, com tontura, zumbido no ouvido e percebeu que o comandante estava sendo atacado por várias pessoas. Olha a situação que ficou o comando da PM. Nesse momento, o comandante é atingido na cabeça e tem sangue visível escorrendo. Em seguida, o comandante vai para o Salão Verde, que é ali a parte da Câmara dos Deputados. O ajudante de ordem o acompanha e, em algum momento depois disso, o comandante
ele inicia as ligações para o motorista do comandante, que também é responsável pela segurança do comandante-geral, avisando da situação e do ferimento do comandante, que eles estavam isolados do lado de dentro. Olha o que tinha lá para proteger o plenário da Câmara dos Deputados. 4 PMs e 4 policiais legislativos contra mais de 60 pessoas. O comandante-geral da PM pedia, então, que algum oficial da PM fosse avisado. O apoio chegou, gente, 40 minutos depois, quando o motorista encontrou o major, o motorista do comandante-geral, né? Colocou o major na linha, o major perguntou exatamente onde eles estavam, resposta: estamos no Salão Verde. Os invasores tentaram invadir o plenário. Eles 4, né? Os 4 policiais, mais os 4 policiais legislativos, fizeram uma linha, impediram a invasão generalizada do plenário, preservando-se em sua quase totalidade. Nos dias anteriores, os policiais receberam informes e aí o ajudante disse que não sabia porque estava de férias e voltou ali na véspera dos atos. O comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, hoje já demitido, né, substituído, apanhou mesmo dos militantes, segundo o seu ajudante de ordem, dentro do Congresso Nacional. Ajudante de ordem esse que perdeu a audição. Gente, um ponto rápido aí para vocês todos, rapidinho para a gente fechar isso. Como a gente disse, né, os depoimentos estão trazendo uma espécie de autópsia para proteger o plenário da Câmara dos Deputados. Tinha 4 PMs e 4 policiais legislativos. Leandro. Dani, desse depoimento é que se destacar e colocar, a gente pode usar ele, né, para contrapor a essa narrativa de que eram patriotas, de que ninguém tem culpa pela invasão que aconteceu na sede dos poderes, uma ideia que está sendo vocalizada aí nos últimos tempos, desde o 8 de janeiro, né, de que eram patriotas e que eram ali exceções violentas. Só nesse depoimento do ajudante de ordens a gente tem rojão atirado pelas costas de um sargento da Polícia Militar. O rojão estoura próximo ao rosto de um policial militar, faz com que ele tenha uma perda auditiva, joga ele no chão e ele se vê no momento em que ele está enfrentando 8 policiais, 4 militares e 4 legislativos, enfrentando uma turba de 60 pessoas. 60 contra 8, golpe pelas costas, covardia, né? Então, não dá para ficar aqui tentando encontrar qualquer razão para isso e admitir que se chamem essas pessoas de patriotas, porque, além de tudo, operaram na covardia e causaram um dano à audição de um policial militar que estava de serviço. O que mostra, esse depoimento é um dos mais graves, sem dúvida, dessa leitura que a gente tem feito, Dani. Yuri. Não, e acho que só reforçar que é um aspecto pessoal desse depoimento. É uma pessoa que trabalha na PM, pai de 2 crianças de 12 e de 4 anos. Teve comprometida só a audição. Imagina se tivesse tido algo mais grave com a sua integridade física. É disso que a gente está tratando quando fala da gravidade, né? Não só do todo o aspecto institucional, do quanto essas pessoas foram movidas a tentar levar aí a qualquer tipo de golpe contra o Estado Democrático, mas colocaram a vida de muita gente e de muitas famílias em risco. Lari. Dani, eu sei que vocês já comentaram mais cedo até a questão do Ibanez, mas eu só queria fazer um adendo que me disseram que o Ibanez conversou com o pessoal do MDB esse fim de semana e que teve um retrato do que politicamente eles estão encarando todos esses depoimentos. Você até comentou há pouco, né, de que para o MDB a derrota política ela é muito maior. E me falaram que exatamente isso, que puxaram a orelha de Ibanez, que ele estaria otimista, a gente trouxe isso aqui depois da divulgação dessas mensagens, porque ali no pé de um dos documentos a Polícia Militar diz que ele agiu depois que a Polícia Federal, depois que foram invadidos as sedes dos poderes, mas que ele ouviu de integrantes do MDB para baixar a bola. Não adianta todo esse otimismo que daqui do lado de fora, você aí do seu lado enquanto advogado pode estar achando que juridicamente pode ter um retorno antecipado ou mesmo não ser condenado por qualquer tipo de crime. Mas politicamente, o que a gente encara, e eu vou abrir aspas, que ele ouviu, abre aspas, a semana passada, com a divulgação em especial das mensagens, foi horrível para você e para o partido, uma referência ao MDB, fecha aspas, e que ele estaria, abro aspas novamente, errado ao acreditar que vai voltar ao governo
mesmo com facilidades, que ele até pode voltar, mas que não há nenhuma facilidade, muito menos nenhuma espécie de concordância política de que ele possa voltar como se nada tivesse acontecido. Dani? Pois é, eu acho que a gente começou aí, né, e acho que o bastidor aqui complementa muito o que a Larissa está falando. O bastidor é a mesma avaliação, as mensagens mostram despreparo, desconexão da realidade e inação na avaliação de integrantes do MDB. Então, a situação de Ibanez Rocha politicamente se deteriorou muito com o avanço das investigações, porque ficou claro ali, o governador disse que foi enganado, né? Mas elas demonstram também pouco interesse em conhecer a situação real ali de um movimento anunciado, como eu disse, anunciado com violência, né? O baixo efetivo, as precaríssimas condições nas quais esses policiais foram colocados na rua, deixaram essas pessoas que estavam servindo ali, né? Quem tentou fazer alguma coisa em situação de altíssimo risco, como relata aqui o ajudante de ordem do comandante-geral da PM.